E assim, agradecidos a Jesus, agradecidos a Deus e a todos os anjos bons que cuidam da nossa vida, da nossa encarnação, de aquilo que não podemos cuidar, vamos iniciar o nosso Evangelho. O Evangelho de hoje é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma leitura desavisada pode fazer com que o leitor encontre controvérsia nesse tema, mas nada em Jesus tem controvérsia. Vamos à leitura. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados e ao derredor, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí essa parte aqui, até botar mais luminosidade, é o Evangelho de Marcos 3, 20, 21, 31 a 35, ou no de Mateus também, 12, 46 a 50. Essa leitura do Evangelho, ela parece controversa. Sabemos que temos diversos problemas de traduções acumulados nos séculos e nos milênios transcorridos. Mas, como bem advertido pelo próprio Cristo, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, sempre com o coração iluminado por Deus e a mente, podemos retirar do Evangelho de Jesus, do Evangelho que é Jesus. Jesus é o Evangelho de Deus, é a boa nova trazida por Deus, o melhor entendimento. Mesmo porque um dos ensinamentos da doutrina espírita é que o ensinamento de Deus também está na nossa consciência, porque nós, como filhos de Deus, criados por Deus, na nossa consciência, em todas as épocas da humanidade, podemos distinguir o certo do errado, o bom do ruim. Vamos aos ensinamentos, iniciando aqui do item 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Está aí uma coisa interessante. Toda vez que pensarmos em Deus e em Jesus, a primeira coisa é saber que, não estando e não sendo humanos e não estando na condição humana, todos os atributos que sabemos ser bom, Deus e Jesus têm ao infinito, ao inimaginável. Então podemos pensar em Jesus, em Deus, como a infinita bondade, o infinito amor, a infinita misericórdia. Então a infinita bondade, uma bondade inimaginável, uma bondade transcendente, jamais seria como a nossa, seria muito melhor. Então, Jesus, sendo tão bondoso, tão amável, tão benevolente, jamais ia falar isso com a sua família, para o entendimento que nós temos, que não é.
Continuando a leitura aqui, em Os Incrédulos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável e que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Tanto o perdão, né, que Jesus demonstrou, né, perdoa 7 vezes 7, né, ele ia ser grosseiro com a família dele jamais. Donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas ou não são suas. Porque muitas vezes Jesus fala por parábolas também, né? Causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Não foi Jesus que disse, né? Agora é um comentário, né? Meu. Não foi Jesus que disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Então Jesus ia renegar sua mãe e seus irmãos? Não. Jamais. Jamais, né? Pelo que concerne a seus irmãos, sabe que não o estimavam, ou seja, os irmãos não estimavam ele, né? No nível que ele merecia, lógico, né? Espíritos pouco adiantados, diante de Jesus, todos nós somos pouco adiantados, né? Porque muitos de nós não têm a dimensão do que é Jesus, e até quem acha que tem, também não tem, né? Mesmo que eu ache que eu tenha, eu também não tenho a dimensão do que é Jesus. Então, espíritos, né? Continuando daqui. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão, tinham por excêntrico, e o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Disse-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente 7,5 que eles não lhe davam crédito. Normal, né? Se nós pegarmos aqui Chico Xavier e Divaldo Franco com sua família, você acha que a família de Chico Xavier e Divaldo Franco tá aí, né, pra gente ver, né? Os filmes retratam, né? E os livros retratam como eles foram tratados pela família, né? Chico e Divaldo Franco, né? Que são menos que uma formiguinha diante de Jesus, né? Irmã Dulce, né? Se a gente fosse buscar a família dela, você acha que a família dela ia aceitar no momento em que ela resolve ter uma missão tão grandiosa, assim como a própria igreja, né? Em princípio também não acolheu? Nem a família, ninguém acolhe, porque nós, todos nós, humanos, não estamos acostumados a essas obras grandiosas, né? Como de Irmã Dulce, de Teresa de Calcutá, de Chico, de Xavier, de Gandhi, de Divaldo. Não estamos acostumados com isso, né? Estamos acostumados a viver a vida normal, né? A vida, né, de companheiro, companheira, filho, filha, pai, mãe, né? A vida comum. Não estamos acostumados à vida apostólica, né? Esses são os verdadeiros apóstolos do Cristo, né? E o Cristo, então, lógico que ele não ia ser compreendido pela família, né? Aqui. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura. Aqui, né? Cadê? Pegar aqui embaixo. Maria, né? É. Quanto à sua mãe, aqui pegando, né? Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho. Claro que não, né? Encarnada, ela não ia fazer ideia. Pois não se vê que ele tenha seguido os ensinos, nem dado o testemunho dele, como fez João Batista.
Que João Batista já era um profeta, né? Já é diferente, já tinha uma missão diferente, né? O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarita naquele que disse. Aí, né? Aqui está ótimo, né? Foi o que Jesus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Professor, é ridículo você dizer que Maria engravidou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que de Jesus na barriga dela. Isso é história de criancinha e tem gente que acredita nisso, é incrível, né? Os religiosos, De que todo mundo nasce de uma forma normal e Jesus não, Jesus aparecendo do nada. porque assim, Igual mostra em filme de criança. é preciso ciência, né? E a ciência só vem com o amadurecimento da humanidade, né? Quer dizer, hoje a humanidade progrediu muito cientificamente, né? Prova disso são as tecnologias de telecomunicações, né? A internet que o diga, e outras tecnologias de telecomunicações, e as tecnologias das medicina, de automóvel, de avião e de tudo, né? Então, e a filosofia, né? E tudo evoluiu muito. Então, evoluindo muito, a gente pode entender, né? Hoje a gente entende que não há necessidade de Jesus derrogar a lei. Hoje a filosofia que está nas religiões, né? O pessoal das religiões que estuda nas altas, né? Nos altos estudos, né? Você pensar lá, com certeza o pessoal que é papa, que é bispo e No tudo, Vaticano tem no Vaticano, cúpulas eles sabem. que eles se unem. Eu esqueci o nome deles, mas eles têm várias cúpulas. É. Vários. Esqueci o nome. Esse São pe- momentos que eles se reúnem É, no palácio da como gigante. tem um ditado, né, que eu não gosto desse ditado, mas o povo fala, né, que não adianta jogar pérolas aos porcos. Você acha que o Vaticano vai jogar para a gente, né, os conhecimentos dele se a gente não aceita e não entende? Se a gente se acostumou, né, com aquele conhecimento raso ou com conhecimento nenhum? Eu lembrei. Né? É o concílio. Concílio, né, os concílios, né? Inclusive teve um que foi recente, acho que foi. Não sei se já foi nos anos. Acho que foi 78, alguma coisa assim, 88, 1988. Teve um concílio no Vaticano que considerou o mais perigoso de todos, que quase destruiu a igreja. Depois é bom as pessoas pesquisarem. Certo. Esse aí nunca ouvi falar, não. Que eles quase derrubaram a Eu igreja lembro nesse muito bem, porque concílio. assim, é preciso, não adianta, tipo assim, tudo bem, ter fé, pode falar. Foram tantas reformas que fizeram na igreja que ela quase caiu. Ter fé é maravilhoso, mas ter fé raciocinada é melhor ainda, porque ainda nos protege mais. Porque ter fé raciocinada não significa você perder a fé que você já tem. É melhor ainda porque você vai ter fé com entendimento, com conhecimento, né? E saber, quer dizer, como é que eu sou religioso e não sei o que fica acontecendo nos concílios? Principalmente o concílio de Constantinopla. Eu tenho que saber se eu sou religioso, católico, eu sou, né? Eu tenho que saber os concílios. O que aconteceu nos concílios? Tem que pesquisar, estudar. Hoje em dia, com a internet, eu tenho que pegar 10, 20 informações. Pegar 10 sites, fazer 10 leituras de autores diferentes sobre os concílios. Cada concílio, eles fazem concílio com 500, 600, 700 pessoas super importantes da igreja ao redor do mundo para interpretar. O trabalho deles é interpretar, criar leis da igreja. Agora me diga se do que Jesus deixou precisa de interpretação. Precisa quando está errada, né? Agora precisa, né? Mas quando Jesus falou lá, não precisava, estava muito claro, né? Eles interpretam as... O problema está na interpretação errada, né? Na interpretação que quer favorecer o poder, né? A igreja, que é a comunidade, ela nunca pode se vender pelo dinheiro e pelo poder. E é tão claro isso, por exemplo, se nós pegarmos o filme, né, como o Alto da Compadecida, que a gente assistiu hoje, né? E aí tem o 1 e o 2. Tá lá claro. Todo mundo sabe que, assim, infelizmente, as instituições são regidas por seres humanos. E a gente sabe que seres humanos, infelizmente, ainda são muito corrompíveis, né? Pelo poder, pelo dinheiro e pela vaidade. Pelo menos a igreja agora se dividiu, né? São pessoas, são caras, são bispo na Indonésia, no Paquistão, no Brasil, são vários lugares. Isso não. Essa parte é maravilhoso, né? São pessoas de todo mundo importantes na igreja. Aqui. Honrai vosso pai e vossa mãe, né? Então Jesus não ia se contradizer. Então aquilo que ele disse, né? E pergunta quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, ali é uma parábola. Necessário, pois, se faz procurar
outro sentido para suas palavras, Oi, quase Bianca. sempre envoltas de forma alegórica. Estou tentando. Pronto, continuando aqui. Em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Em nenhuma ocasião Jesus desprezava de dar um ensino. Ou seja, ele não perdeu oportunidade, né? Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre parentela corporal e parentela espiritual. Ó, tá vendo? Jesus aproveitou a oportunidade para separar o que é parentela corporal e parentela espiritual, que aí é outro tema, né? Então encerra aqui. Do que é que a gente tira aqui, né? Que a parentela, pronto, vamos botar a parentela espiritual de uma forma simples, que não precisa nem pensar em reencarnação, nem precisa pensar em reencarnação. O que é que Jesus quer aqui na Terra, né? Nós, enquanto as suas ovelhas, cordeiros de Deus, né? Jesus é o cordeiro de Deus, Jesus é o cordeiro de Deus, né? E nós somos os cordeiros de Jesus. Né? O que é que Jesus quer? Formar uma família, que o planeta Terra seja uma família. Será que é difícil raciocinar isso? Jesus, em algum momento, foi a favor de separação, de apartheid? Aquele povo que tinha ali, a gente não pode interpretar que representava as nações de hoje. O que é que Jesus quer? A união de todos os povos. O que é que Deus quer? A união de todos os povos, se todos são filhos de Deus. Agora eu vou ser cristão, eu vou acreditar em Deus, sem pensar na união de todos os povos? Se eu não pensar na união de todos os povos, eu não sou cristão e nem acredito em Deus. Não adianta. Não acredito em nada de bom. Eu acredito em coisa ruim. Então, isso é o resumo. Então, encerramos nosso evangelho, né, com essa mensagem, né, a mensagem de que se você é religioso, se você acredita em algum Deus, né, para nós cristãos acreditamos em Deus, né, então você acredita no bem, na paz e no amor. Não existe Deus, não existe profeta, não existe religião que não pregue paz e amor. Isso não é religião, isso não é ligar a Deus. Se não pregar paz e amor, não é. Então, é isso. Esse é o resumo. Então, a gente encerra nosso evangelho, né, dessa noite, fazendo a nossa prece, né, e a nossa prece de agradecimento. Quer fazer, Arthur? Prece para encerrar? Ah. Pai misericordioso, nós agradecemos por cada coisa neste planeta, pela natureza, pela beleza da natureza, das coisas, dos animais, das plantas, dos lagos, a calmaria que é estar entre a mãe natureza, as pessoas, por tudo que há neste planeta e no resto do universo. Amém. Que assim seja. Que o Senhor Jesus Cristo ilumine as vidas de cada um de nós, de cada um que ouviu esse evangelho, de cada um que está na mente e na família de quem ouviu esse evangelho. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe as nossas vidas com paz e luz e muita iluminação. Que assim seja.